a Helena precisa para poder. Eu sei o que a Helena precisa para poder chegar no objetivo dela. Né? A Helena já me conhece e tal, mas para todos vocês, tá? Deixa eu dar um ok aqui que apareceu para mim. Para todos vocês, fiquem à vontade de me chamar. Só te identifica, tá? Ah, Filipão, eu sou teu aluno no Praticamente Prof. Se caso eu não tenha teu contato ainda salvo, tá? Belezinha, tranquilinha, barbada de boa, então vem com pão. Olha só. Deixa eu abrir aqui o nosso whiteboard. Lindo, maravilhoso, gostoso, cheiroso. Deixa eu carregar ele aqui para ti. Deixa eu compartilhar a tela. Aê. É. Lindo demais. Show de bola. Deixa eu dar aqui um novo quadro. E tá aumentando os quadradinhos ali com o exercício resolvido aí. Ah, tá louco. O frio tá chegando e tá tudo dando certo. E vou dar só um destaque aqui nas formas geométricas. Beleza. Bom, meus queridos, tu tem teu material aí, né? Tu vai abrir ele na página 21. E a nossa primeira questão, para mim, é a questão mais importante desse módulo de geometria. Porque é a questão que vai lidar com a parte de polígonos regulares, como eu te comentei antes, tá? Então, vou dar aqui o destaque. Foi uma questão do Enem do ano passado. Se tu fez Enem de 2024, talvez tu lembre dela. Ela é classificada como difícil, justamente pela teoricidade que ela tem. Ela não tem números, ela tem fórmulas nas alternativas. As alternativas são feias, né? São estranhas. Eu converso bastante disso com o Christian, certo? Que o Christian que é o Matheus, que ele é uma pessoa esquizofrênica, né? Ele é duas pessoas ao mesmo tempo. Né? É uma questão que tu com certeza classifica ela como difícil, tá? Por todas as características que ela tem. É feito, Cris. E a gente tem que saber fórmula, tá? Que é a parte que é menos elegante da matemática, mas a fórmula é importante. Bora lá, vem com o pão. Questãozinha número 5 diz assim, ó. Um jardineiro dispõe de K metros lineares de cerca baixa para fazer um jardim ornamental. O jardim delimitado por essa cerca deve ter a forma de um triângulo equilátero, um quadrado ou um hexágono regular. Justamente os três polígonos regulares que tu estuda a fundo na geometria plana. A escolha será formada pelo que resulte maior área. Ó, comando da questão. Eu quero qual das figuras tem maior área. Esse aqui é o comando. O jardineiro escolherá qual forma. Quando ele diz, tá, vamos começar a raciocinar, que ele dispõe de K metros lineares, ele está dando o perímetro da figura. K é o perímetro de cada figura que eu vou calcular a sua área. No caso do triângulo, vão ser três lados. O K vai ser a soma desses três. No quadrado, vai ser quatro lados, vai ser a soma desses quatro. E no hexágono, seis lados. Claro que tu vai aumentando o número de lados, o lado vai ter que ficar menor para poder caber, né? Eu quero saber qual que obtém maior área. Aí que vem o pulo do gato. Atribui um valor para cá. Porque a fórmula, assim, ela já é complicada. As alternativas já são feias. Escolhe um valor para a letra K para poder calcular cada área. E automaticamente o que der uma resposta é a resposta que eu quero, a resposta certa. Tá? Quando eu atribuir um valor para cá, eu já vou achar a resposta. Se vai ser um hexágono, um quadrado ou um triângulo, já vou achar a resposta. E aí, se, por exemplo, ficar em hexágono, a gente vai testar as duas alternativas que tem, trocando a letra K, porque a gente achou. Sabe que uma das coisas que a gente vai estudar é uma parte importante da porcentagem, né, de matemática financeira, mas não só matemática financeira, a porcentagem como um todo. E a gente sempre brinca na porcentagem quando o exercício ele é, ó, tá até dando spoiler das próximas aulas. Quando o exercício é teórico, a gente atribui o valor 100. Ah, quanto é que custa aquela peça de roupa? R$ 100. Qual é o salário do professor? R$ 100. Qual é o valor que é o montante da dívida da empresa? 100. Porque é fácil fazer conta de porcentagem com 100, porque 100 já é porcentagem de 100%. Só que aqui a gente tem que ser esperto, malandro. Tia, eu preciso escolher um valor da letra K que o perímetro do triângulo, do quadrado e do hexágono consiga ficar um número inteiro, né? Então, por exemplo, se tu escolher 100,
Aí eu vou dividir por 3 para achar o lado do triângulo. Bah, vai ficar número com vírgula, tá ligado? Então o ideal era tu escolher um valor que seja múltiplo dos lados do triângulo, quadrado e hexágono. Antes de escolher esse valor, vamos desenhar, porque eu preciso te ensinar matemática. Vamos começar com o triângulo equilátero. Triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Esse é um lindo triângulo equilátero. L, L, L. Sua área tem uma fórmula. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Um quadrado, que talvez seja o mais famoso dos três, também tem todos os seus lados iguais. Só que são 4. L, 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 L. Sua área, eu tenho certeza que essas vocês todos sabem. L na 2. Tu vê, né? Que coincidência. Também o lado é ao quadrado. Sim, a gente está calculando área. Tem que ter alguma coisa ao quadrado. Ou uma medida vezes a outra medida para ter a área. E o hexágono talvez seja o mais estranhozinho. Porque ele tem 6 lados iguais. Nossa, ficou isso tão feio que nem desenhou o hexágono. Vou tentar de novo. Não, tem que descer um pentágono. Agora sim. Não. Vai sair o hexágono. Relaxa. Ah lá, que eu te falei. Teve que diminuir um pouquinho o lado, né? L, 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 L. Aí eu tenho uma notícia boa. Só precisa decorar a primeira fórmula, porque a segunda vocês já sabem. E a primeira fórmula, tu multiplica por 6. 6 vezes. A primeira, tá? A área do hexágono é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fechou? Vou te dar, fora do exercício, tá? Macete para tu anotar num post-it e botar na parede do teu quarto. Todo exercício de hexágono, desculpa, todo exercício de hexágono em prova, não importa que questão que seja, sempre fatia o hexágono em 6 triângulos. Assim, ó. Sempre passando pelo meio da figura, divide em 6 triângulos, como se fosse uma pizza. Sim, esses 6 triângulos têm todos os lados iguais. 6 triângulos equiláteros formam um hexágono. Claro que esses dois não têm o mesmo tamanho, porque justamente não é o mesmo L, né? Tranquilo? Beleza? Barbada? Certo? O hexágono vai ter uma área maior proporcionalmente, tá bom? Não posso ter certeza que a resposta vai ser um hexágono. E aí? É isso que eu estou te falando. Ô meu, vamos escolher um valor para cá que seja múltiplo de 3, de 4, com todo respeito, e de 6 ao mesmo tempo. Vamos escolher um valor de cá igual a 12. A gente chama isso de MMC. E é um macete de malandro, de professor que ensina o aluno a ser malandro. Por quê? Porque se eu podia escolher o número que eu quisesse. Mas se eu escolher o K igual a 12, eu vou dividir por 13 e vou ter o lado. Vou dividir por 4, vou ter o lado. Eu vou dividir por 6, vou ter um lado. E esses números vão ser inteiros. Morou a história? Agora vamos resolver essa questão finalmente, né? Se o K é 12, vou até botar um C, fazer um condicional aqui, ó. Se K é 12, quanto que valem os 3 lados do triângulo? 12 dividido por 3. 4 mais 4 mais 4. Acabou o exercício, gurizada. Tu já sabe resolver a resposta. A área do triângulo é 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 16 raiz de 3 sobre 4. Simplificando, a área do triângulo é 4 raiz de 3. Pá. Copado? Barbada? De boa? Agora vamos para o quadrado. Se eu escolhi o K igual a 12, os 4 lados do meu quadrado vão valer 3. Então, cuida só. 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12. E essa área aqui, né, meus amores, é uma lindeza de fazer. A área do quadrado é 3 ao quadrado, é 9.
Já cheguei em uma suposição. A área do quadrado, ela é maior que a do triângulo. Porque 4 raiz de 3 é maior do que 9. Ah, é? Como é que tu sabe, Filipão? Se tu é um aluno que já está estudando, pelo menos algum tempo, recém saiu da escola, recém se formou, tá? Talvez tu lembre que raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Lá da trigonometria que a gente estuda isso. Ou seja, 4 vezes 1,7 dá, no máximo dos máximos, 6,8. Morou? Tranquilo? Barbado? Então é óbvio que o quadrado é maior. Então o quadrado está na disputa para ser o vencedor da escolha do jardim desse filho da mãe. Tá, Filipão, mas eu estou há muitos anos sem estudar. Eu fui fazer outras coisas da vida, estou estudando depois, aí eu queria saber como é que eu posso ter um valor aproximado da raiz de 3. Ó, eu vou anotar num canto. Vocês vão concordar com o Filipão que raiz de 3 tem que ser menor que raiz de 4, porque 3 é menor do que 4. E também que raiz de 3 é maior que raiz de 1, porque 3 é maior do que 1. Por que eu escolhi esses números? Porque a raiz de 1 a gente sabe. A raiz de 4 a gente sabe. Então eu te garanto que a raiz de 3 é um número entre 1 e 2. Anota assim, Filipão. Raiz de 3 entre 1 e 2. Que tu trocasse a raiz de 3 por 2. Ou seja, dando uma de engenheiro, né? Ah, quanto é que vale o pi? Ah, o pi vale 5 porque se botar 5 aguenta. Ah, vale dar uma de engenheiro, trocando a raiz de 3 por 2. Se fosse multiplicar por 4, daria 8. Não ganharia do quadrado, que vale 9 a área. Tudo bem? Tranquilo? E a disputa final vai ser do hexágono. O hexágono vai mandar na resposta certa. Ou vai ser o hexágono ou vai ser o quadrado. Ou é A, B ou C. Tá bom? Vamos ver como é que é do hexágono? Área do hexágono. Vou botar uma letra em H porque tá louco, não vou desenhar um hexágono, né? É 6 vezes o 4. Ah, desculpa, não. Eu disse quanto é que vale o lado, né? Se eu disse que o K era 12 e o K é o perímetro, eu vou dividir por 6. 6 dividido por 2, por 12, desculpa, 12 dividido por 6 é 2. Bom, eu queria falar que o lado era 2. Então, 6 lados valem 2. Que questão fácil essa, né? Bah, tá louco. Talvez no dia da prova do Enem, tu tivesse acertado se tu tivesse um pouquinho mais de malandragem ou de calma. 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área do hexágono é 6 vezes 4 raiz de 3 sobre 4. Vou cortar 4 com 4 e a área do hexágono deu 6 raiz de 3. Ela já é maior que o triângulo, obviamente. Mas será que passa dos 9 que o quadrado tem? Vamos trocar por 1,7. A área do hexágono é 6 vezes 1,7. Até vou te pedir desculpa, né? Vamos multiplicar. Porque o 4 vezes 1,7 eu fiz de cabeça. 6 vezes 1,7, como é que tu faz? 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 7, aí tu tem que saber a tabuada sempre. A tabuada tem que estar na ponta da língua, tá? Dá 42. Só que tem a vírgula, então é 4,2. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 7 é 4,2. 6 mais 4,2 é 10,2. Temos um vencedor. O hexágono, eu tinha quase certeza que a resposta era hexágono, só de imaginar o desenho, né? Só de olhar para a figura eu já achava que era o hexágono, sim. Mas a gente tinha que ter certeza, né? A gente não pode ter dúvidas. A área do hexágono, 10 raiz de 10,2, é a maior área de todas. E como eu te falei, aconteceu o que a gente previa. Como a resposta é uma resposta que a gente atribuiu um valor para cá, a resposta é 6 vezes a raiz de 3. Eu tenho que ver qual das duas alternativas vai dar 6 raiz de 3. Vamos ver, letra A. Como eu atribuí o K como 12, na letra A eu faria 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 24. Ó, vocês não vão me levar a mal, foi coincidência. 144 raiz de 3 sobre 24. Adivinha quanto é 144 dividido por 24?
Aham. 6 raiz de 3. Verified, letra A. Tá? E se tu tem o mínimo de dúvida, tu testa a letra B. Tu vai ver que não vai dar 6 raiz de 3, porque se tivesse duas alternativas, a questão estava anulado. Tá bom? Então, é isso que eu estou te dizendo. Se tu pegar e atribuir um valor para algo que seja um mistério na questão, pô, facilita muito o raciocínio. Talvez tu ache essa questão resolvida, talvez não. Certeza que tu acha essa questão resolvida em vídeo no YouTube, um, um desses canais aí de educação, onde o professor talvez use a letra K. Aí sabe quanto é que vai ser o primeiro L, o L do triângulo? K sobre 3. Tu vai ter que fazer K sobre 3 ao quadrado. No quadrado vai ser K sobre 4 ao quadrado. E no hexágono vai ser K sobre 6 ao quadrado, que tu vai botar na fórmula que já é grande. Pra que passar trabalho? Tá? Atribui um valor. Só, eu repito, cara, não bota um 100, um 1000 como K, porque tu tem que dividir por 3, por 4, por 6 para poder dar o perímetro certinho, o número inteiro. Copado, né? Boa questão. Questão D de difícil, que aqui resolvendo, sinceramente, nem pareceu tão difícil assim, certo? Só que é o tipo de questão que a gente precisa dar um foco porque a gente quer cursos concorridos, que o ponto de corte é acima de 700, que eu tenho que ter um notão em matemática e redação, sabe? Matemática e redação é que vão te aprovar, né? Aí tu mata a pau porque é essa questão que vai te levar a tua nota, tá? Vai na minha que é sucesso. Feito. Próxima questão, então. Questãozinha completa. Vamos para a questãozinha número 6 da CBF. Ó, vou limpar a tela. Um, dois, três, tela limpa. Se precisar, eu volto, tá? É só tu me chamar. Tomar um gole aqui de café. E olha como esse prática de prova é importante. Então deixa eu copiar aqui o resto da questão aqui, só um pouquinho. A questão é grande pra caramba. Essa questão é muito grande. É aquela questão que ela já não é fácil só pelo tamanho que ela tem. Tá ligado? Deixa eu deixar um espacinho aqui para ver o que que precisa fazer. Olha como é importante esse, esse canal do Prática de Prova. O Matheus, que não é o Matheus, é o Cris, amanhã tem aula comigo, presencial. E sabe o que, que o Cris vai ficar fazendo 3 aulas inteiras de matemática? Estudando trigonometria. Já viste isso, Christian? O Christian vai ficar, que está na picape aí do DJ, do Matheus Pereira, ele vai estudar 3 aulas inteiras de trigonometria. Quantas questões caem de trigonometria do Enem? Menos de uma por ano. Ah, são 16 anos de Enem e tem acho que 12 questões de trigonometria só. Em todo o Enem. De mais de 1.462, tá ligado? Só tem uma dúzia. É claro, ele tem que passar por esse rito, porque lá onde ele estuda, se estuda toda a matéria do ensino médio. Esse material aqui que a gente está usando, esse assunto que tu tá aqui essa hora da noite, 7 da noite, louco de frio. Pô, tá frio, né? Imagina o frio que deve estar aí em Pinheiro Machado, olhando. Deus livre. Agarrada numa ovelha para se esquentar. É muito mais proveitoso os exercícios, porque tu só estuda o que, cara, é muito top, cara, tá louco. Por isso que eu tô aqui, né? Senão eu não tava aqui, né? Imagino como é que deve estar por aí o Lenin. É muito proveitoso, tá? Porque senão, se eu não achasse um produto bom, eu não tava aqui. Tinha outro professor te dando aula, pode ter certeza. Eu passo anos da minha vida como professor que eu já escolho o que que eu quero fazer e o que que eu não quero, tá? Falsas liberdades, porque às 6 da manhã eu estava saindo de Rio Grande para ir dar aula no Mar Quintana em Pelotas. Um frio, um frio. Meu Deus, que cidade bem fria, cidade de Pelotas. Tá louco. Bora para a questão 6, vem com pão. Uma quadra oficial de futebol de salão ocupa uma área. Isso que eu falei que é da CBFS, né? Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Uma quadra oficial de futebol de salão ocupa uma área que corresponde à área de um retângulo com comprimento de 40 metros e largura de 20 metros. Para a segurança dos atletas, as linhas demarcatórias da quadra nas laterais e nos fundos deverão estar a uma distância de no mínimo 2 metros de obstáculo que não fazem parte da quadra.
tal como rede, tela de grade ou parede. Entendeu a lógica, né? Se tu já viu alguma vez um joguinho de futebol de salão, tu vê que tem um espacinho assim entre o fim da quadra, que tem uma linha branca, e a arquibancada, né? Que é pro cara não se matar, né? Tu imagina o cara dando um carrinho, dando-lhe pau no carrinho, Marco Velho. E aí o cara sai deslizando e bate direto na parede. A parede tem que ter uma distanciazinha. Ele fala que cada lado, no mínimo, é 2 metros, tá? A gerência de departamento de obras de uma prefeitura avalia adquirir um terreno e nele construir uma quadra oficial de futebol de salão. Existem 5 terrenos disponíveis e a gerência comprará o terreno que tiver a menor área. Olha o comando da questão: menor área, desde que comporte a construção da quadra garantida as demandas. Então não adianta só a menor área, tem que ser a menor área que também caiba o campo, que é o jogo do futebol de salão, que é a quadra. Planeja-se ainda que a quadra seja construída de modo que seu lado maior seja paralelo à rua. Bah, nem tinha visto que tinha desenho da rua ali. Então, o lado maior tem que ser paralelo à rua. A figura ilustra os terrenos disponíveis e que estão sendo avaliados. Qual dos 5 terrenos a gerência deve adquirir ao fim de atender a todas as exigências? Já vou te dizer uma coisa. O que eu conheço de gente, meu aluno, ex-aluno, conhecido, que achou que o terreno 2 era a resposta, só porque é exatamente o tamanho da quadra de salão. Ah, cara, como é que tu pode ser tão ingênuo? Então, o nosso exercício 6 é para te dizer coisas que não devemos fazer na aula do Filipão. Ter essa ingenuidade. Pô, o cara dá toda uma explicação. Aí tu olha 40 e 20, olha pro desenho 40 e 20, terreno 2, letra B. Ah, aí não, né, mano? Pá, não. Ainda prefiro, então, que tu erre o exercício e marque, então, o terreno 3. Se é para errar, vamos errar com mais alegria e ousadia. Vamos errar o terreno 3. Por que o terreno 3 está errado? Ah, mas não somou os 2 metros? Cara, a quadra tem 4 lados. Eu tenho que somar 2 metros para cada lado. Então, o terreno 3 não vai caber a quadra inteira, não. É. Aí eu aceito. Aí não é ingenuidade. É só um raciocínio mais aprofundado que o aluno não teve, de achar que a resposta é a letra C. Porque ele vai bonitinho, olha, o comprimento é 40, aí tem que botar mais 2 metros, aí dá 42. A largura é 20, vou botar mais 2 metros, 22. Só que a própria figura já te explica que tem que ser de cada lado. Então o terreno 3 não é. Tá, também não é, claro que não é. Então assim, ó, de largada, eu já sei o que não é como resposta. É coisas que não devemos fazer na aula do Filipão. Não marcar a resposta errada, absurda. Se é para errar, erra naquela que faz sentido. Afinal, vamos procurar a resposta certa? Então era o que o Pão estava te explicando. Ó. Aqui está a tua quadra. Um lindo retângulo. Que tem 40 por 20. Só que o próprio exercício explica que para os jogadores não se quebrarem, tu tem que deixar 2 metros de um lado, 2 metros do outro, 2 metros de um lado, 2 metros do outro. Tem um outro retângulo aqui, que é o limite que eu preciso ter no meu terreno para comprar, para fazer a quadra. Aí ficou mais ou menos bonitinho, né? Ou seja, o meu terreno precisa ter no mínimo 24 de largura e 44 de comprimento, tá? Como ele fala que o comprimento tem que ser paralelo à rua, tem que ser nesse sentido deitado mesmo. Terreno 1. Terreno 1 já não vai dar. Porque o terreno 1, quando eu meter ele aqui, ó, tem que ter os 44, só que tem que ter todos os 24 também. Vai ficar faltando espaço. Ó, esse espaço vai ficar faltando, já era. Cara, é terreno 4 ou terreno 5. E o terreno 4, cara, ele tem 60 metros
de comprimento. Eu só preciso de 44. Faz bastante sentido. E ele tem 48 de largura. A largura dele vai bem na metade da largura do terreno 4. 24. Eu só tenho uma dúvida. Será que esse biquinho que vai ficar faltando, será que vai ficar faltando o biquinho ou vai caber aqui dentro? Aí eu vou te ensinar uma fórmula só, um conhecimento. Quanto mede exatamente esta medida do trapézio? Ai, desculpa, eu não falei para vocês. O nome disso aqui é trapézio, tá ligado? Terreno 4 é um trapézio. É que tinha tanto retângulo que eu acabei dizendo. Essa medida aqui, que a quadra vai ter que entrar para poder caber, essa medida se chama base média. Tem um cálculo bem simples para fazer. O próprio nome explica. É a média do lado maior e do lado menor, da base maior da base menor. É Bzão mais Bzinho sobre 2. O Bzão é 60, tá anotando aí para mim, né? O Bzinho é 20, é a base maior e a base menor. Ah, não vai dar. Pode já arriscar. A resposta é a letra E. É 60 mais 20 dividido por 2. Dá 40 metros. Ou seja, por matemática, a gente sabe que aqui é 40 metros. Exatamente metade do valor entre 20 e 60. E o que acontece quando eu botar meu terreno ali? O meu terreno tem 44 de largura. De comprimento, desculpa. 44 de comprimento. Então vai sair uma paçoquinha para fora. Ele até cabe aqui, ó. Aqui ele cabe, ainda sobra. Só que como ele tem 24 de largura, ele vai ficar um pedacinho para fora. Errado. Com certeza. Não é só que tem mais de um terreno, só tem um terreno que cabe a quadra. Porque lembra que ele pediu da menor área? Não adianta. Se tivesse dois terrenos que coubessem, eu tenho que calcular a área dos dois e procurar a menor área. Mas não importa, a prefeitura não tem que fazer. Ela só tem o terreno 5 para comprar. Porque aqui cabe os 44, aqui cabe os 24 e ainda sobra um baita espação. Tá? Aqui tá de boa. Marca pro Filipão. Eles já foram até. Olha, eu vou te dizer, cara. O normal dessa questão era ter dois terrenos que coubessem a quadra de futsal, e aí sim, dos dois, tu procurar a menor área. Que nem nós acabamos de fazer do hexágono. Nós sabíamos que a resposta era hexágono, porque deu a maior área, só que tinha duas alternativas com o hexágono, né? Tinha que testar cada uma. Top da balada, né? Ótima questão. Bora para a próxima? Pega aí, cumpão, a questão número 7. Alguém queria falar alguma coisa? Aqui, deixa eu ver. E pelo fato dele ter o maior lado paralelo à rua, já não eliminaria o 4? Tá, mas olha aqui, ó. O que que acontece? O maior lado paralelo à rua é 60 metros. A minha quadra caberia os 44. Ah, dele não ter. Aí tu tá falando dos 20? É isso? Desse 20 aqui que eu tô passando o mouse? Não. Não. Na real, não entendi muito bem tua pergunta, Christian. Porque assim, ó, o lado paralelo à rua tem 60. Eu tenho que colocar 44 dentro dos 60. Cabe. Mas por que que não cabe toda a quadra? Porque na metade do terreno eu tenho um lado de 40, que é a base média, que aí não vai caber. Isso aqui não é diagonal, a gente chama de base média. Na base média, que tem 40, por que na base média? Porque, óbvio, cara, não sejamos ingênuos. Deixa eu só apagar aqui um bagulho, para vocês enxergarem o que eu escrevi por cima. Não é coincidência que nesse número 4 aqui do terreno
a altura do trapézio é 48. Não é coincidência. Claro que não. Esse 48 aqui é justamente o dobro da largura da quadra, que é 24. Tá, cara, contando aqueles dois para mais e dois para menos, né? Então, justamente, bem na metade, a quadra ia caber até a metade da altura, os 24. Aí eu calculei a base média, que é onde ia começar o teu comprimento, ia dar 40, só que aí justamente o comprimento é 44, é um pouco mais. Ele ia ocupar exatamente esse espaço, só que aí ia ficar uma parte fora do terreno. Feitoria, né? Vou para a próxima? Aqui nós somos tudo engenheiro, né? Sabe que o Enem ele quer que tu raciocine como se fosse um ser, assim, ó, transcendental. Uma hora tu tem que ser padeiro, outra hora tu tem que ser engenheiro, outra hora tu tem que ser arquiteto, outra hora tu tem que ser dono de empresa, outra hora tu só tem que ser uma criança que brinca com números. Ah, o bagulho é louco. Por isso que é a prova mais importante do Brasil. Tô dizendo. Vamos nessa daí, hein? Olha só essa daí. Lê com pão. Na planta baixa de um clube, a piscina é apresentada por um quadrado dessa sete, Lari. Ou da anterior? Desculpa. Acabei não. Da 7 ou da 6? Da 7, essa é questão fácil. Por que que ela é fácil? Ela deve valer ali próximo de 400 a 500 pontos. Ela é uma questão que tem um tamanho pequeno, pouquíssimos números. As alternativas são redondas, 1900, 600, 500, 400. Essa daqui é aquela obrigação de acertar. Tia, tu acerta essa 7 e depois acerta 5, aí é TRI para medicina. É isso que a gente está discutindo, tá? Tu acerta 7, acerta 5, TRI para medicina. Acerta só 7, é um TRI mediano, né? Não vai ter, não vai, a tua nota vai ser a maior das quatro provas, mas não vai ter o notão. Agora, se tu acerta 5 e erra 7, é pior do que o contrário, de acertar a 7 e errar a 5. Por quê? Porque tu não mostrou proficiência. Desculpa, outra palavra, me enganei. Coerência. O Enem se preocupa, Lari, com a TRI de duas palavras: proficiência, que é o teu saber da matéria, e, ia dizer, consciência. Ah, eu não sou bom com português. Proficiência, tá? Que é o que tu sabe do conteúdo para ter acertado, certo? E coerência. Agora sim, coerência, pô, se tu acertar essa que é mais fácil, tu deveria ter acertado a mais difícil também, da mesma matéria. Porque a gente leva isso em consideração das habilidades correlacionadas, né? Tipo, não tem nada a ver geometria com. Nada a ver é forte, tá? Mas tem pouco a ver geometria com estatística. Aí se tu acertou uma questão difícil de uma, errou uma face da outra, tu não vai fazer toda a diferença assim. Mas na geometria vai. Tá? Por isso que a gente estuda só geometria nesse momento. Então, bora. Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado, cuja área real mede 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina serão construídas uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Cara, parece a questão do campo de futsal, ou quadra, né? Nós botava dois para cada lado e aí dava a quadra inteira. Aqui é cinco para cada lado. E é uma piscina. Como as questões se repetem, né? Qual é a medida da área em metros quadrados pela calçada? Cara, o que eu vi de gente, e não tá errado, dividir isso aqui, ó. Vou dividir isso aqui em vários retângulozinhos. Eu já vi gente fazendo assim, ó, na internet, ó, fazendo assim, ó. Assim, aqui, aqui, aqui. Nossa, chegou a me dar uma canseira só de ver as pessoas fazendo assim, ó. Aí calcular essa e essa. Depois essa e essa. Soma tudo. Tá certo. Perfeito. Tem que acertar.
Aí tu tem que acertar. A obrigação não é você acertar. Mas aí eu vou falar de outra coisa. Vou falar de tempo, de time. Quanto mais rápido tu fizer a questão, é melhor para nós. Porque são 90 questões. Ainda tem toda a prova de natureza. Não sei se todos que estão aqui fazem o prática de prova de natureza, né? Tem física com Alex, que é um espetáculo. Tem biologia com o Elton, o Elton é extra classe. Dos poucos pessoas de biologia que eu vejo assim que o cara não é só questão de saber, ele gosta daquilo que ele está fazendo. O Elton é diferenciado, tá? Pena que é colorado, né? Que é que sim, nem todo mundo pode ser perfeito, né? Tem uns colorados aí, tipo, mas Helena, os Cris, mas a gente não vai discutir de futebol, né? E tem química com a Vivi, que é a única pessoa que me ensinou química na vida que eu entendi. Então, mano, tudo que eu puder fazer mais rápido, porra, muito melhor. Tá? Então é óbvio que eu não vou fazer de jeito. Tô louco. Vou pagar tudo isso aqui. Vou fazer do jeito mais fácil possível. Isso aí eu vou fazer. Eu vou descobrir quanto que vale esse lado maior aqui do quadrado e diminuir de 400 metros. E acabou. Aí raciocina. Se a piscina tem 400 metros quadrados, então cada lado vale 20. Então, se eu já tenho 20 da piscina, 5 de um lado e 5 do outro, eu tenho mais 10. O meu lado é 30. Então, a área total é 30 ao quadrado. E pior que tem alternativa, tu viu? 900 metros quadrados. Só que eu só quero a calçada. Então, se eu só quero a calçada, o que eu tenho que fazer? Diminuir esse 900 de quanto? Pois é. 900 menos 400. 500 metros quadrados. Gurizes, eu literalmente fiz duas contas de matemática. Eu fiz 30 vezes 30 e fiz 900 menos 400. Letra B. Eu fiz essa questão em 40 segundos. Claro, aqui eu estou te explicando. Mas se tu pegar essa aula gravada e contar só o tempo que eu comecei a fazer a questão, 40 segundos. Pintando a bolinha, letra D. Tu ia tchacar. Não estou dizendo que não é válido tu fazer de outro jeito. Eu só peço o tempo. Aí eu peço para tu lembrar da semana passada. Que eu te falei que existem dois tipos de exercícios de geometria plana de área. Aquela que tu soma áreas para achar a resposta e aquela que tu diminui uma área da outra para achar a resposta. Tu poderia fazer somando uma área com a outra, que nem eu fiz antes, dividir um monte de pedacinho. Eu já vi gente que dividiu diferente, em retângulos diferentes, somar tudo. Só que essa daqui ela foi feita para tu diminuir uma resposta da outra. Tanto que o 900, que é a área total da planta do clube, tem nas alternativas, que é a letra B. Ela foi feita para ser assim, porque ela é feita só para ser feita do jeito mais fácil. Tá? Beleza? Deixa eu ver só uma pergunta aqui. Laura. Boa pergunta, Laura. O que que acontece? Olha só. Aqui já é 20. Vem da fórmula da área do quadrado, claro, 30 vezes 30. 900. Muito bom, Lari. Agora, antes disso, a Laurinha. Laurinha, olha só. Aqui eu já tenho 20. Só que eu vou botar 5 de calçada de um lado, 5 de calçada do outro. Por isso que eu somei 5 duas vezes, porque tem calçada dos dois lados da piscina. E isso vale, como é um quadrado, vale para a altura também. Ó, 20. Aí aqui tem 5 em cima, 5 embaixo. Somo, dá 30. Feito, Laura. Entendeu por que que eu somei os dois números 5? Viu que tranquilo, né? Raciocínio, lógica, sempre faz a diferença. Ninguém tem que ter pressa também. A gente confunde pressa com agilidade. Pressa é quando tu quer fazer as coisas sem entender. Normalmente dá errado. Agilidade é tu ser rápido na leitura e rápido no raciocínio, tá?
Às vezes, eu que sou professor de matemática, que já fiz alguns Enems na minha vida como candidatos, que nem vocês farão, e já fizeram. Eu sou super rápido assim em matemática. Mas sabe que na hora que eu paro para fazer alguma conta, tipo 30 vezes 30, até mesmo 900 menos 400, porque é muito confuso. Nas alternativas tem 900, tem 500, tem 400. Tchê, ano passado eu pintei uma bolinha errada. Eu gabaritei o Enem e não tirei a nota máxima. Por quê? Porque eu pintei uma bolinha errada. Por quê? Porque tem que ter calma, concentração e agilidade. Tá? Bom, bora mais uma. Essa foi muito de boa. Bora para a questãozinha number 8. Que... Ah, essa questãozinha do degrau aqui eu lembro. Acho que ela foi de 2023. Tchê! Que questão louca. É uma ótima questão. Só que, de novo, é uma questão que a gente tem que usar raciocínio. Ó, deixa eu colar aqui só o perguntinho. Deixa eu pegar só que o desenho é o mais importante. Essa é uma das questões que eu lembro de fazer. Lembro assim do sentimento de estar numa sala de aula, aqui em Rio Grande, na universidade, que eu faço a prova, na FURG, no Campos Carreiros. Os outros primeiros anos que eu fiz sempre lá. E eu lembro de prestar muita atenção, porque tem muitos números, muitos desenhos. Essa questão ela é considerada média, né? Por quê? Porque ela não tem um grau de dificuldade que tu tem que conhecer fórmulas, ela não tem um texto tão grande, mas ela tem alguns números com vírgula e alternativas também não são muito palatáveis, não tem um gostinho gostoso. Tipo, não é 2, 4, 6, 8 e 10. Não, não, é 1,20, 1,35, papapá, tá ligado? E o que que eu me lembrava dessa questão? Eu vou discutir contigo agora lendo o exercício. Eu me lembrava, bom, vamos ler, né? A figura representa uma escolha. Uma escolha é brabo, né, Tiago? Até vou tomar um gole de café, peço licença. Uma escolha demais. Vou recomeçar. A figura representa uma escada com 3 degraus, construída em concreto maciço, como suas medidas especificadas. Então nós estamos vendo ali, ó. Eu não sabia que aquilo ali do degrau se chamava espelho. O espelho tem 1 metro de largura, 0,20 de altura. E tem o piso, que é onde tu senta o pé. O piso tem 0,25 de largura e tem 1 metro de comprimento. O piso está deitado e o espelho está de pé. Nessas escadas, pisos e espelhos têm formato retangular. E as paredes laterais têm formato de um polígono, cujos lados adjacentes são perpendiculares. Só um pouquinho. Lados adjacentes. Adjacente é o que está do lado. Tá? O lado adjacente significa que do lado da lateral tem o piso e do lado da lateral tem o espelho. O que significa ser perpendicular? Que aqui, ó, forma 90 graus. Que cada pontinha daqui forma 90 graus. Eu não vou desenhar todos, né? Porque senão vai ficar horrível o desenho. Tudo é 90 graus, ó, bem bonitinho. O pedreiro que fez isso é bom de prumo, tá? Aí, continuando. A área é revestida em cerâmica em metro quadrado. O que que eu me lembro assim, ó, de escrever na prova? Até tem a prova aqui, bem do meu ladinho, que tem uma gaveta. No fundo da gaveta, esses dias eu estava mexendo, achei minhas provas de Enem antiga, que eu fiz já como candidato, né? E eu tenho anotado isso na prova. Muita gente errou essa questão por um motivo. Esqueceu que essa lateral tem do outro lado. Esqueceu que aqui também tem uma lateral que tu não consegue visualizar, porque é um desenho. É uma lateral oculta. Então o que que acontece? Nós vamos calcular toda essa lateral aqui de preto e no fim nós temos que multiplicar a resposta por quanto? Pois é, por 2. E eu ainda tomei atenção que está no plural. As paredes laterais. Porque não é só uma lateral, são 2 laterais.
Morou? E isso é um raciocínio que tu tem que ter antes de começar a fazer a questão. Entendendo que tu não está calculando só o que tu enxerga, que tem algo oposto do outro lado, que é a outra lateral, que também vai cerâmica. Mas bora lá, como é que nós vamos fazer essa questão? Tia, é que o ponto é de explicação. Eu vou pagar esses negocinhos que eu fiz aqui de triângulo retângulo, só para não atrapalhar. Nós vamos fazer do jeitinho que eu estou te explicando para a matemática do Enem. Vamos dividir para conquistar. Tem dois tipos de exercício: o que tu diminui uma área da outra, que é a da piscina que eu fiz, e o que tu divide em várias áreas e soma. Nós vamos dividir em várias áreas. Eu vou dividir nesse retângulozão aqui, bem bonitinho. Vou chamar ele de um. Depois esse outro retângulo menor. Vou fazer um pouquinho mais bonito. Aqui, que é o 2. Depois o 3, que é o pequenininho. Eu vou somar um mais 2. Na hora da prova do Enem, tu não vai fazer isso que eu estou fazendo, né? É só para tu enxergar. Mais 3. E o que que eu tenho que fazer no fim? Multiplicar por 2. Então, caso eu me esqueça, Christian, faz eu me lembrar que eu tenho que multiplicar por 2. Vamos olhar para a área do um. A área do um é base, que é isso aqui, ó. Daqui até aqui é 0,25. Vezes. Deixa eu fazer separadinho, tá? Ficou bem feio isso aqui. Ó, área do um, base, que é 0,25, vezes altura. Qual é a altura que tem esse retângulo? Tipo, até tu chegar à porta. Que altura que tem? 0,20 mais 0,20 mais 0,20. É a altura dos degraus, não é? Degraus ou degraus? Acho que é degraus, né? Ou seja, 0,60. Então, 0,20 vezes 0,60. Bora multiplicar só esses dois? Multiplica 20 por 60. Não, multiplica 20 por 60. Multiplica por 60. Vamos fazer bonito isso aqui. Adoro a tabora do zero, é a minha favorita. 6 vezes 5 é 30, sobe 3. 6 vezes 2 é 12, mais 3 é 15. É claro que a resposta não é 1.500. Tu tem que colocar a vírgula. Conta com o Filipão. Uma casa, duas casas, quatro casas. 0,15 é a primeira área. Tranquilo, beleza, barbada, de boa, suave, né? Tranquilo. Agora vamos para o 2. No 2, a largura de novo é 0,25. Tá tudo bem. A base, né, é 0,25. Por que eu estou usando o número com vírgula? Porque as alternativas são número com vírgula. Vezes a altura. E a altura são 2 degraus. A altura é isso aqui, ó. É 0,40. Vamos multiplicar de novo? 25 vezes 40. Adoro a tabuada do zero. Tabuada do 4 também eu gosto. 4 vezes 5 é 20, sobe 2, 8, 10. Então é claro que a soma não dá 1.000, né? Tem que contar as vírgulas. 4 casas depois da vírgula, 4 casas, é 0,1. E para terminar, tá faltando calcular o 3, certo? Qual é o pequenininho, a lateral 3? É 0,25 pela última vez, tá? Aqui, ó, 0,25. Só que a altura do pequenininho é só de um degrau. Então é só de 0,20. Então deu 0,60, 0,40 e 0,20. Então olha só, 0,25 vezes 0,20. Eu já vi gente fazendo esse exercício só multiplicando uma vez por 0,25, somando as três alturas, 0,60, 0,40 e 0,20, e depois a resposta multiplicando 0,25. Tá super certo. É rápido até. Mas eu prefiro dividir para conquistar. Porque tem medo de errar vírgula, tem medo de errar algum número que não deveria errar. Vamos fazer a última multiplicação? Aqui.
25 vezes 20. Esquece a vírgula. Tabuada do zero, tabuada do 2. Aqui dá 500. Só que tem. Ih, olha só o que aconteceu. Tem quatro casas. Só que a resposta só tem três algarismos. Então tu vai ter que adicionar um zero à esquerda e botar a vírgula. Dá 0,05. Vamos somar as três respostas? Ou seja, uma lateral dessa escada é 0,15 mais 0,1 ou 0,10, tanto faz, mais 0,5, dá 0,30. Então eu acho que nem tem essa alternativa, deixa eu ver. Ah, não, mas eu. Ih, é tudo 1, alguma coisa. Óbvio, claro. Porque ainda falta multiplicar por 2. Só que o Filipão se enganou numa coisa aqui. A minha resposta aí é 0,60 se eu multiplicar por 2. Deixa eu ver se eu não somei nada errado. Olha aqui. Vou pedir licença para vocês. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Ah, ainda falta o espelho, o espelho e o piso, né? Claro. Mas mesmo assim eu vou apagar porque eu ainda tenho que calcular o espelho e o piso. Mas aí eu vou apagar para enxergar um pouquinho melhor. Vou multiplicar as laterais por 2. 0,60. Matomo, né? Agora vou para o piso. O piso são todos iguais. Só que eu tenho que multiplicar por 3, né? Então, é 3 vezes. Então, conta com o Filipão. Um, 2, 3. A área desse piso, cada piso, é 1 metro de comprimento, 0,25 de largura. Dá 3 vezes o próprio 0,25. Dá 0,75. Depois eu somo com 0,60, tá? E para terminar, falta o espelho. E é a mesma coisa, tá, Chuchus? Eu tenho três espelhos. Um, dois, três espelhos. Espelho. Três vezes. Agora olha só para o espelho. O espelho tem 1 metro também de comprimento, só que a largura dele, a altura dele é só de 0,20. Então fica 3 vezes 0,20, também dá 0,60. Morou? Resposta final. Vamos somar tudo? As laterais, as duas, 0,60. O piso, 0,75. E o espelho, 0,60. Isso aqui tudo dá 1,95. Letra E. E eu vou voltar a repetir. Voltar a repetir é uma redundância. Se eu não esquecesse que são duas laterais, eu acertaria a questão. 1,95. Caso eu não me lembrasse, eu só teria 0,30 e a resposta seria letra C, 1,65. Porque eu esqueci que tem uma lateral oculta do outro lado. É uma droga, né? Mas faz parte. Feitoria, barbada, né? Então nós viramos pedreiro. Depois de engenheiro para fazer a piscina, agora nós somos pedreiro. Nós estamos assentando esse piso. Nós vamos precisar aí de, no mínimo, 1,95 metro quadrado de piso. 2 metros quadrados ocupa tudo. Copado, né? Questão completa, viu? Questão média completinha. Vamos para 9? Tirar um pouquinho o zoom aqui, só porque eu fiz bastante conta, né? É, uma coisa eu também te garanto, né? Bastante conta nós fizemos, né? Tá louco. Eu quis fazer todas as contas também com vírgula, uma por uma, para também não ter erro. O quê? 5 minutos fazendo ela? Próxima? Novo quadro. Aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui. Vou pegar o desenho que está na outra página. Aqui.
Aí. Bora, questãozinha 9. Uma empresa de publicidade está criando um logotipo, que tem a forma indicada na figura. O círculo menor está inscrito no quadrado. O que significa estar inscrito? Ele toca os quatro lados do quadrado, tá? O de dentro. Até o símbolo da Globo, isso, né? E o círculo maior circunscreve o mesmo quadrado. O que significa ser circunscrito ou circunscreve? Ele toca as quatro pontas do quadrado, o maior. Considere que S1 é a área do círculo menor e S2 é a área do maior. Qual é a razão entre a área do maior para a área do menor? Jus, primeira palavra, razão. Razão é uma divisão entre a área do maior, que ele chama de S2, tá aqui, ó, você tem um coração, né? E a área do menor, que é S1. Olha, vou repetir para ti. Não seja ingênuo. Como é que tu vai marcar a letra B? Como é que eu vou dividir um grande por um pequeno e vai dar um meio? Tipo 0,5. Como é que pode? Se o de cima é maior, você espera que a resposta seja maior em cima do que embaixo. Como é que vai dar 1/2? A letra B está dizendo que o S1 é o dobro do S2. Como é que o S1 é o dobro se o S2 é maior? Tipo, a letra B é ridículo. Isso aqui que é uma resposta palpável. Uma resposta palpável é a letra C. Pode ser que o S2 tenha o dobro da área do S1. Aí, se uma for o dobro da outra, matamos a pau. Porque aí tu pode dizer que a letra C. Então, assim, ó, marca a resposta que faz sentido. Eu não sei fazer a questão, mas não marca a letra B. Chuta uma em quatro. 25% de chance de tentar. E quem vê que nós vamos fazer essa questão? Só chuta. Nós vamos atribuir valores. Pode ter certeza. Nós vamos atribuir valores. Tá? Nós vamos escolher um valor. Claro, calma. Eu não vou escolher valor para o raio do círculo. Porque justamente para calcular a área eu preciso do raio do círculo. Nós vamos escolher um valor para o lado do quadrado. Porque é o seguinte, agora começa a nossa questão. O raio do círculo maior está aqui, ó, exatamente em cima da diagonal. É Rzão. E a área dele é π Rzão ao quadrado. Vê lá no teu mapa mental, que tem no teu material. Certo? E é óbvio que eu vou. Por que eu vou desenhar esse raio? Tipo esse aqui. O que adianta desenhar essa letra R? O que esse raio tem com um quadrado de informação para me ajudar? Nada. Então é claro que o Flipão vai desenhar um raio que se liga ao quadrado. Mesma coisa com o raio pequeno. Ô, mano, eu posso desenhar o raio pequeno para onde eu quiser. Aqui, ó. Eu posso botar aqui, eu posso botar mais aqui para o lado, eu posso botar para cá. Mas o que isso vai me ajudar no quadrado? Em nada. Então, eu vou colocar ele numa posição que toque o quadrado. Aqui. Eu podia ser um pouquinho maior só, né? Aqui, ó. Aqui. Lindo. Ou seja, exatamente aqui, tu tem um ponto de tangência onde tocou. E esse aqui é o raio minúsculo. E aqui eu vou te dar uma informação extra, que nem faz parte do nosso assunto. Esse raio, ele forma 90 graus com o lado do quadrado, porque o lado do quadrado é tangente a ele. Legal, né? Não vai me servir muito, mas serve. Pi Rzinho ao quadrado. Bora lá? Que valor nós vamos atribuir para o lado? 12? 100? Cara, o número que tu quiser. Vou te dar uma sugestão. Escolhe o número par. Aqui a gente não vai dividir nada por 3. Então, não tem problema se a gente escolher qualquer número. Pode escolher. Mas, tipo, escolhe o número par, sabe por quê? Porque eu já consigo perceber que o raio menor é a metade do lado do quadrado. Uhum. É. Aqui, ó. Isso aqui que eu vou escolher? Eu vou escolher 100. Que é um número bem redondo. E aí vocês vão concordar com o Filipão numa coisa. Se aqui é 100,
os lados do quadrado, né? Ó, olha que legal. Aqui é exatamente a letra R, metade do 100. Uhum. Ou seja, o Rzinho vale 50. Viu que fácil? Agora eu preciso achar o Rzão. Como é que eu acho o Rzão? Duas formas. Tu pode fazer um Pitágoras, ou tu pode decorar fórmulas. Eu prefiro fazer Pitágoras, porque Pitágoras é um bagulho universal. Tchê, na lateral é a mesma coisa. Também divide no meio. Então aqui também é 50. Aqui é 50, aqui é 50 e o raio é a hipotenusa. Vamos fazer Pitágoras? O maior teorema da história da matemática. R ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 100 mais 100. R não vai tirar a raiz antes de somar. Primeiro soma 200. E o raio maior é a raiz de 200. Posso te dizer uma coisa? Deixa assim mesmo. Não precisa nem fatorar, nem simplificar, nem tentar resolver. Olha para a fórmula da área. O que eu tenho que fazer com R? Elevar ao quadrado. Se eu vou elevar ao quadrado o negócio que está na raiz, não vai se anular. Isso é malandragem. Bora? O π, que multiplica a raiz de 200 ao quadrado, sobre π, que multiplica 50. É o raio 50? Ah, é o raio menor é 50, né? 50 ao quadrado. Ah, é, não é 100. Ratei. 100, né? De onde eu tirei isso, né? 50 ao quadrado é 100. O professor de matemática acabou de matar um panda na China. 2.500, mal minha. É 2.500 mais 2.500. Não copia isso, hein? Pelo amor de Deus. Não faz eu passar vergonha. Eu passar vergonha. Não é raiz de. Olha o que eu falei, raiz de 200. É raiz de 5.000. Só errei umas 50 vezes, né? 5.000. O que eu falei continua sendo verdade. Não te preocupa em tentar resolver a raiz de 5.000. E também não vai tirar a raiz antes de somar o 2.500 com 2.500. Só que o pontinho errado é potência, né? Então, vou repetir, tá? Bora lá, vem com o Filipãozinho. Então, ó, π, valeu, Cris, vezes a raio ao quadrado, que é raiz de 5.000 ao quadrado, sobre π. O raiozinho é 50, simples, direto, mortal. Esse daí a resposta é exatamente metade do lado, ao quadrado. Aí o que vai acontecer? Eu posso cortar π com π, posso cortar os pipi, posso cortar a raiz com a potência, então em cima dá 5.000, e embaixo 50 ao quadrado, 2.500, né? Tá louco. Vocês não vão acreditar, mas a resposta é 2. É o dobro. Eu te falei que a letra B era a única resposta ridícula. E a resposta certa era o inverso. É realmente o círculo maior, S2, tem a área igual ao dobro do círculo menor. Aham, verdade. Bem de boa, né? Tranquilo, né? Aí o que que eu fiz, ô Laura? Eu atribuí um valor para o lado, tá? Então, assim, ó, o que que acontece? Ao atribuir um valor para o lado, eu atribuí o valor 100. Aí eu percebi, e assim não leva a mal os rabiscos do Filipão, eu percebi que se eu disse que é 100, o raio do círculo de dentro, ele dá exatamente metade desse 100. Bem no meio. Essa letrinha O aqui é o centro de tudo. Ele é o centro do quadrado e o centro do círculo menor e o centro do círculo maior. Então, literalmente, a gente desenhou um quadradinho aqui, ó, pequenininho. E aí eu pude dizer que o raio é 50. O que que é mais legal, ô Laura? Que tu pode fazer diferente de mim. Ah, eu vou refazer essa questão amanhã e eu vou escolher que o lado é 18.
bem diferente. Pode escolher. O lado do quadrado é 18. O raio menor é 9. O raio maior, tu vai fazer um Pitágoras e vai achar uma resposta. Quando tu dividir uma área pela outra, vai dar 2 também. Essa é a beleza de tu poder atribuir valores. Se tu atribuir um valor bonitinho para quem precisa ter o valor atribuído, não importa o número, a resposta vai dar sempre a mesma. Só que é bom atribuir um valor mais redondo, né? O que eu acabei de falar, Lari, desculpa, acabei de ver tua mensagem. O que eu acabei de falar, tia, Lari, amanhã, pá, eu vou atribuir outro valor para o lado do quadrado. Eu vou atribuir 1.500. Pode, não tem problema. Faz os cálculos bonitinhos, sem errar nenhuma coisa. Não vai fazer que nem o Filipão aquela hora rateou, né? Que 50 ao quadrado era 100. Não, não. Fazendo as contas bonitinhas, sem ratear, tu vai ver que uma área dividida pela outra vai dar sempre 2. Tá? Show de bola, né? Vamos pegar a nossa questãozinha 10 aqui, de geometria espacial. Também de círculo, né? Bonita. Círculo é uma das figuras que mais caem, viu? Além do retângulo e do quadrado, que a gente viu em várias questões, círculo cai bastante no Enem. Então, πr ao quadrado é legal que tu sempre saiba, a fórmula da área. As formulazinhas básicas a gente tem que decorar. Aham, essa aqui é de média, com certeza, média para difícil. Média para difícil. Isso daqui também é médio. Tamanho do texto, não tem muitos números, alternativas não são feias, mas tem um número com vírgula, tá? Essa parece ser mais fácil que a anterior. Essa é uma média para fácil, talvez, e a anterior uma média para mais difícil. Vamos? Questãozinha 10. Um cortador de grama elétrico tem o cabo plugado numa tomada fixa, rente ao solo plano de um gramado. O cabo de energia mede 5 metros e o cortador tem uma lâmina que corta 1 metro de largura. Ah, entendi. Eu tô olhando pro desenho, ó. Então, assim, ó, se tu já aspirou pó em casa, sabe que o cabo leva até onde vai o aspirador, mas aí o aspirador sozinho ele tem um comprimento que ele consegue alcançar. Aqui no cortador de grama é 1 metro. É que eu não sei se cortar grama, tu já cortou grama na tua vida, né? Mas aspirar, a mãe manda de vez em quando, né? Então, atualmente, ele corta, portanto, uma região no formato de um círculo de raio 6. Isso é indiscutível. 5 mais um é 6. Tá? Então, eu consigo cortar com esse cortador um círculo de raio 6. Pretende-se usar adicionalmente um cabo de extensão, de modo que seja possível cortar uma região com o dobro da área que corta atualmente. O dobro da área. Anota isso aqui, Filipão, isso aqui é o comando da questão. Dobro da área. Oh, não era isso que eu queria escrever. Queria escrever comando. Qual é a medida em metros do comprimento do cabo extensor? Vamos descobrir, né? Olha só. Tem como nós descobrirmos a área, não tem? No momento, agora, já que o raio é 6, a área. Eu vou escrever assim, atual. Só para ficar bonitinho, organizadinho. É π ao quadrado. O π é 6. 6 ao quadrado. Não fica substituindo o π, tá? Não fica perdendo tempo trocando o π por 3, 14, porque tu só vai fazer conta à toa. Ele não manda trocar, só se precisar, no fim. A área atual é 36 π. Só que eu quero alcançar uma nova área, que é o dobro. Área nova. O dobro. 2 vezes 36 π. Então nós queremos agora 72 π de área. A gente quer literalmente que
o cortador de grama corte isso aqui nesse momento. A pergunta é quanto que tem que ser esse cabo de extensão. Chuchus, quando eu não sei uma coisa em matemática, eu chamo ela de x. Faz sentido, né? Vocês entendem que agora eu tenho um círculo maior e que o raio desse círculo não é só 6, ele é 6 mais x. Faz sentido, né? 6 mais x. Ou seja, a área nova é π ao quadrado. Eu botei um parênteses, não precisa. Só vou botar assim, o R, eu vou escrever R novo. Π ao quadrado, que dá 72π. Só que quem é esse raio novo? 6 mais x. Justo? Vou até facilitar uma coisa na minha vida. Vou cortar π com π. Tu pode, tá? Como de um lado o π está multiplicando o raio novo ao quadrado. E do outro lado o π está multiplicando o 72. Está tudo se multiplicando de um lado os opostos. Tu pode meter o vapo que os π se anulam. Então, essa é a minha conta. 6 mais x ao quadrado é igual a 72. Feito? Tranquilo? Barbada? Tu viu que, na verdade, nem precisava trocar o pi por nada, porque o pi acabou se cortando? Agora vem o pulo do gato. Deixa eu te explicar uma coisa. Um monte de gente faz o produto notável. Ai, desculpa. Um monte de gente faz o produto notável. O que é o produto notável? 6 ao quadrado, né? Tu pode fazer. Qual é o problema? O problema é que tu vai criar uma equação de segundo grau. E numa equação de segundo grau tu resolve como? Com Bhaskara. Aí tu vai ter que lembrar da fórmula de Bhaskara. Aí tu vai ter que calcular o delta da Bhaskara. Aí tu vai ter que aplicar na fórmula. Aí tu vai achar duas respostas. Aí uma positiva, talvez a outra negativa. Não sei. Tu entende o rolo que dá se tu for resolver aquele 6 mais x ao quadrado? Tá aí, tem outro jeito, Filipão? Tem jeito mais óbvio possível. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar raiz dos dois lados. Aham. Ah, olha o que faço. Não tenho mais x ao quadrado. Tudo bem. Eu acabei tendo uma raiz de 72. Eu sei que não é a melhor coisa do mundo, tá? Mas daqui a pouco eu te conto uma história. Então fica 6 mais x igual a raiz de 72. Vamos fatorar esse 72? Vem com pão. Divide por 2, 36. Por 2. Pô, puxei agora uma da infância, hein? Tu lembra isso aqui na tua infância? No ensino lá, sexto ano, sétimo ano? Por 2 dá 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Aí. Fui eu que caí? Acho que fui eu que caí, né? Tá, mal minha. Vou recomeçar aqui o negócio, tá? Só um pouquinho. Aqui. Eu tava falando sobre fatorar. Pronto, 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 pronto. Acho que trocou a internet aqui. Acho que cambiou o Wi-Fi. Que eu tenho duas Wi-Fi aqui. Eu tenho a da Claro e o do seu Ozir. Aí às vezes eles brigam uma com a outra e uma tenta assumir o lugar da outra. Tipo, meio revolta das máquinas, sabe? Então eu vou só recapitular, acho que antes de eu ter caído. Eu fatorei 72, tá? E aí, na hora de fatorar o 72, o que que aconteceu? Lembrei coisas da infância, né? Ah, divide por 2, tal. Para que que serve isso? Para simplificar raízes. Então te liga só. Deu o 2 duas vezes, o 3 duas vezes, e o terceiro número 2 vai ficar preso lá dentro. Então, o exercício está acabando.
raiz de 2. Caiu de novo. Hum, putz. Aí, voltei. Nossa, vou terminar isso aqui de uma vez, né? Porque já é a segunda queda. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá, beleza. Ah, caiu outra vez. De novo, cambiou a internet aqui. Estou vendo só pelo cantinho. Então, eu vou recapitular, tá? Vou fazer mais rápido para terminar isso aqui, porque senão vai cair pela milésima vez. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Então, 6 mais x é igual. Esse 2 sai, esse 3 sai, e o 2 que ficou sozinho, ele fica preso lá dentro. 6 mais x é igual a 6 raiz de 2. Qual é o valor de x? Qual é o tamanho do cabo da extensão que eu vou precisar para dobrar a área para cortar grama? Resposta final: 6 raiz de 2 menos 6. Aí tu vai dizer assim para mim: porra, Filipão, mas e agora? E o raiz de 2? Eu admito que o raiz de 2 a gente vai ter que substituir um valor aproximado. Que nem lá no início da aula a gente substituiu o raiz de 3. 1,4. Ou seja, dá 8,4 menos 6. Sabe qual é o tamanho do cabo? Aproximadamente. Lembra que ele pede a medida aproximada: 2,4 metros. Pode marcar para o Filipão, letra E. Tá? Bom, agilizei só um pouquinho para não cair de novo no meio da explicação e você se perder. Aí, eu te falei que eu ia te dizer uma coisa depois que eu terminasse a questão. Se tu fosse fazer 6 mais x ao quadrado, vou resolver 6 mais x ao quadrado. Porque é assim que eu faria. Tu não teria a raiz de 72. Seria a vantagem. Vou te dar um spoiler. Se tu for fazer isso e gerar uma equação de segundo grau, o delta vai dar 72. Pode me cobrar. Pode me cobrar. Se tu fosse fazer a equação de segundo grau, 6 ao quadrado mais x ao quadrado mais 2 vezes 6 vezes x, tu pode ter certeza que o delta da Bhaskara daria 72. Ou seja, tu não tem como escapar do 72. Confia no pão. Feitoria? Meus queridos, desculpa aí essa finaleira aí que caiu, que trocou as internet tudo. Um abraço para vocês, tá? Se cuidem. Salvaram o meu número de celular? Se salvaram o meu número de celular, não deixem de me chamar ao longo da semana para tirar suas dúvidas. Estou à disposição de vocês. Às vezes não consigo atender na hora, mas tua mensagenzinha vai ficar sempre lá nos não lidos para eu poder te atender assim que possível, tá? Beijinhos, se cuidem, boa noite, valeu. Tchau, tchau. Feito. É os guri. E